Bom dia. Hoje nós estamos no dia 3 de agosto e eu queria receber o Dr. Jorge. Provavelmente a gente vai conseguir trazê-lo pessoalmente em futuro breve, né, Dr. Neumann? Mas a nossa reunião aqui, nós temos o prazer de receber o Dr. Neumann. Dele, já conhece eu estou te ouvindo com muita dificuldade, o som está super grave. Eu entendi, se eu entendi corretamente, é que a próxima vai ser presencial, é isso? Nós estamos tentando sim, quem sabe a pandemia nos permita isso, né? Nós teremos o prazer de presencialmente. Prazer é meu. É o Mário que está aí do teu lado, é isso? Sim, senhor. Olha só. Mário, ela me pediu para gravar a aula, eu disse que não tem problema, que depois você manda os royalties, né, por Pix, alguma coisa assim. Não, a gente paga bem aqui. Isso eu sei, por isso eu deixei. É um prazer apresentar o Dr. Neumann. Eu conheço de longa data, desde 86, eu acho. O Dr. Neumann tem uma carreira brilhante. Após a graduação, ele ficou muito tempo na Universidade de Toronto, onde trabalhou com o Dr. Phil Halloran, que é um ícone aí do transplante. Aí o Dr. Neumann veio para São Paulo, trabalhou no INCOR, nós quase trabalhamos juntos, né? Quase. Pena que não. Pena que não. Mas ficou muitos anos no INCOR, aí o apelo gaúcho, gremista dele, fez com que ele voltasse para Porto Alegre, eu acho que até fez muito bem, onde ele montou um laboratório de imunologia na Santa Casa de Porto Alegre, que, na minha concepção, é o melhor do Brasil. E ele é um pioneiro, um profundo conhecedor de HLA, de seleção imunológica, é um imunologista de mão cheia, faz a parte de infertilidade também, e é um pioneiro na realização dos prosméticos por citometria de fluxo, é o que tem mais experiência também. Além disso, o Dr. Neumann é um artista. Ele é um fotógrafo de primeira mão. Eu passei para vocês, eu já tinha um livro dele de fotos e o outro agora foi editado. Vocês devem ter recebido As Asas do Dr. Neumann, né? Não é bem assim, mas são as asas. E ele é um exímio piloto de planador. Então, vocês veem que qualidades não faltam para ele. E, além disso, é um grande amigo e profundo conhecedor do assunto que ele vai falar. Dr. Neumann, a palavra é sua. Obrigado por ter aceito o convite. Mário, nada como ter um amigo generoso como sou, que faz uma apresentação over como essa. É muito menos do que isso que o Mário disse. Ele está botando na balança aí a nossa amizade de muitos anos e querido amigo. Então, descontem, deem um desconto para isso tudo que o Mário falou aí. Mas o fato é que faz 30 anos agora que eu estou de volta a Porto Alegre, fez em abril passado, e aqui a gente começou isso do zero, né? Não tinha nada aqui em Porto Alegre dessa história aqui na Santa Casa, e aí com esse convite, eu concordo contigo, Mário, que acho que foi um bom movimento, acho que foi legal ter vindo para cá, e a gente começou tudo do zero aqui, e deu para criar uma coisa mais ou menos como eu imaginava, como eu queria, e a coisa está andando, e não sei por quanto tempo ainda vou ficar aqui, mas é o que eu tenho. Enfim, é o que eu fiz esses últimos 30 anos. Nós vamos falar hoje, são 11h10, quanto tempo a gente tem? Até o meio-dia, 1h da tarde, 2h? Qual é o nosso horário aí? Para eu tentar imaginar a velocidade que eu tenho para falar aqui. Normalmente, doutora, nós temos uns 45, 50 minutos, tá depois bem. nós temos uns 10 minutos para as perguntas. Tá bem. Deixa eu começar isso aqui, então. Vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela agora. Sim, já estamos vendo. Ok. Então tá. Então, como o Mário disse, eu estou na Santa Casa de Porto Alegre já faz algum tempo, né, e nós vamos falar hoje, então, sobre avaliação imune em transplante de órgãos sólidos.
Muito disso aqui também se encaixa e vale para transplante de células, e aí eu me refiro a transplante de medula óssea. Mas o que eu mais foco, o que eu mais faço aqui é transplante de rim, que a gente tem um centro muito ativo em transplante de rim, tanto adulto como pediátrico, e tem muito transplante de pulmão também aqui na Santa Casa. Então, é uma coisa bem delicada, tinha coisas bem diferentes em relação ao rim, o risco é muito maior. Então, a gente basicamente se dedica aqui a transplante de rim, transplante de pulmão, faz alguma coisa de coração, alguma coisa de fígado e alguma coisa de transplante de medula, mas o nosso maior foco é realmente rim e pulmão. E aí, quando a gente fala em transplante, a gente tem que falar em polimorfismo humano, né? O que nos diferencia um indivíduo do outro. E quando se olha o nosso DNA, quando a gente olha o nosso genoma, a gente sabe que hoje não interessa de onde esse indivíduo venha, não interessa a cor, não interessa a raça, se a gente quiser entrar nisso. Nosso genoma é mais de 99,5% idêntico. Não interessa se é um aborígene da Oceania, se é um inuit lá do Alasca ou índio sul-americano. Nosso genoma é mais de 99,5% absolutamente idêntico. E quando a gente olha, então, para essas pequenas diferenças, a gente olha o que tem naquele 0,5%, boa parte disso reside no que a gente chama de complexo principal de histocompatibilidade. Uma região curtinha, um braço curto do cromossomo número 6, que tem uma série de locos que codificam proteínas de membrana e que tem uma característica... Desculpa, Alô? está compartilhando a tela. Compartilhou a tela, mas não está mudando o slide. Oh, sim, que pena. Deixa eu descompartilhar e começar de novo. Vamos ver se isso vai. Vou começar aqui. Mudou alguma coisa? Não. Agora sim, está perfeito. Quero ver se vai continuar mudando agora, mas enfim, esse era mudou o slide? Bom, mudou sim. Tá, então isso aí é o que eu estava falando antes. Isso aqui, então, é o nosso região curta, cromossomo número 6, HLA, com uma série de loci com locos que codificam proteínas de membrana, algumas de distribuição universal, e aí eu me refiro a proteínas que a gente chama de genes e proteínas que a gente chama de classe 1, todas as nossas células do organismo expressam. Tem um grupo que a gente chama de classe 2, que é específico para células que participam da montagem de resposta imune. Tem uma região intermediária entre uma e outra, no meio desse genoma, que a gente chama de classe 3. Isso aqui são todas proteínas solúveis, algumas têm relação direta com o sistema imune, outras não. Algumas frações de complemento são codificadas aqui, algumas interleucinas são codificadas aqui. Mas classe 1 e classe 2 é o que nos interessa, e ela tem uma coisa muito particular que a gente encontra só nesse sistema, que são esses itens aqui, absurdamente alto polimorfismo, e a gente vai falar um pouquinho disso. Uma coisa que não é muito comum em genética humana, que é a codominância. Ambos termos se expressam. Em geral, a gente tem aquela coisa de dominância e recessividade, não é o caso aqui. Poligenia é um sistema extremamente complexo, com um monte de genes participando disso, e é um sistema muito redundante. É muito parecido quando a gente olha o que a proteína, o que o alelo B codifica em relação ao alelo A, as proteínas que resultam disso são muito parecidas, a mesma coisa acontece em relação à classe 2. Então, é uma particularidade bem particular ou bem específica do sistema do complexo principal de descompatibilidade ou do HLA, né, a forma mais simples que a gente se refere a isso. A herança disso é absolutamente mendeliana, quando a gente olha, né, esse pacote de genes, ele está muito compactado, ele é muito próximo em um cromossoma, assim como no outro. Quando se faz uma herança mendeliana, eu tenho a segregação inteira como regra desse pacote de genes. Então, todos esses alelos são transmitidos de pai para filho, como regra, eu insisto, as possibilidades de F1, né, dos filhos desse par, a gente vai ver que um aqui herdou o cromossomo amarelo de um pai, o cromossomo azul do outro pai, e esse pacote de genes aqui, portanto, veio de um pai, e por definição, no nosso jargão, a gente chama isso aqui de haploidentidade. Então, a metade dos genes são idênticos entre pais e filhos, por definição. Então, quando eu olho o outro pai, eu tenho um cromossomo herdado aqui, isso aqui também é haploidentidade. Quando a gente olha para as possíveis combinações de filhos,
Em 50% das vezes, a gente tem alguma coisa como essa. Quer dizer, um cromossomo entre pai e filho é idêntico, o outro cromossoma é diferente. Então, esses dois também são haploidênticos, e é o que a gente diz, acabei de dizer, a gente costuma ver em 50% das vezes. Né? A metade dos alelos HLA são idênticos. 25% das vezes, a gente tem uma coisa completamente diferente. Um amarelo e o laranja num filho, o azul e o vermelho no outro. Esses dois não têm nada em comum do ponto de vista HLA, que a gente vê mais ou menos um quarto das vezes. E no outro quarto, a gente vê a repetição desse padrão. Mesmo cromossomo amarelo, mesmo cromossomo azul, em um par de irmãos, eles são absolutamente HLA idênticos. Isso não tem nada a ver com as outras características todas. Né? Um pode ser claro, um escuro, um alto, um baixo, um gordo e um magro, mas o cromossomo número 6 é igual ou diferente, independente de qualquer outra característica. Essas moléculas são relativamente complexas. Quando eu olho GLA de classe 1 e classe 2, aparentemente elas são muito parecidas, e o que diferencia um alelo de classe 1 de outro é a sequência numa cadeia longa, ancorada em membrana, que a gente chama de cadeia alfa. Então, um gene num determinado alelo de HLA vai codificar uma determinada proteína que a gente vai chamar de classe 1. E aqui, fazendo parte desse complexo, eu tenho uma beta-2 microglobulina, codificada em outro cromossomo, inclusive, absolutamente monomórfica. Quando eu olho classe 2, o jeitão é o mesmo, mas tem uma diferença importante, que eu tenho aqui duas cadeias ancoradas em membrana, cada uma codificada por um gene diferente. A estrutura tridimensional é muito parecida. Quando eu olho essa superfície que está afastada das células, elas têm características muito em comum, e a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Quando se começou a investigar isso e começou a se ver o tamanho do polimorfismo, a coisa não era tão assustadora quando passou a ficar nos últimos anos. Né? Isso aqui é o número de novos alelos sendo identificados ano a ano. Vocês vão olhar aqui em 2022, nós já alelos daqui esse o Stephen Mark encontrar um alelo novo, a gente está muito longe do estudo do polimorfismo em HLA. E isso aqui, os números também agora de 12 de julho, tem um mês ainda, esses alelos todos, eles produzem proteínas, nem todos produzem proteínas, alguns são pseudogenes, ou então dois diferentes alelos acabam produzindo a mesma proteína, porque ele tem uma mutação silenciosa que não se expressa em diferença de aminoácidos. Mas a gente tem aqui hoje, dia 12 de julho, contando as proteínas de HLA de classe 1 e classe 2, mais de 20 mil proteínas conhecidas. Cada uma delas com potencial imunogênico, porque é uma proteína diferente que está sendo expressa na superfície de uma célula. Quando a gente olha para transplante, o polimorfismo que me interessa, principalmente A e B, mas C também, aqui eu tenho mais de 14 mil proteínas, agora em julho. Quando eu olho HLA de classe 2, eu tenho DRB, que é o nosso popular DR, mais quase 3 mil proteínas hoje, DQ quase 1.500, DP chegando a 1.300. Normalmente, apenas a cadeia beta é polimórfica e a alfa não, em classe 2. Mas, de fato, não é bem assim. E quando eu olho DQ, especialmente, eu tenho alterações em DQ alfa, não só em DQ beta. Esses 1.500 são associados a mais isso aqui. Isso é um complicador para a gente, porque a tipagem de rotina que se faz só detecta DQ beta, isso vocês nem veem no laudo, DQ1, DQ2, DQ3, etc. Mas, às vezes, eu tenho anticorpos que não são dirigidos contra DQ, são dirigidos contra esse pequeno polimorfismo DQ-alfa. Nós vamos falar disso mais adiante. Ou, pior ainda, na interação entre alfa e beta, que é um fator complicante muito chato, e daqui a pouco a gente vai discutir isso um pouquinho mais. Esse tamanho de polimorfismo todo, eu só vou dar uma pincelada um pouquinho em função de molécula HLA. Ele, obviamente, tem uma razão, né? A natureza não desperdiça energia, né? É um negócio que é tão complexo
tão complicado, tão grande, que uma razão muito primordial tem que haver, e se levou muito tempo para identificar essa razão. Começou quando se passou a olhar o que diferencia um alelo de outro, né? Qual é a diferença na proteína A1 da proteína A2 e assim por diante, e se viu que a maior parte dessas diferenças residem no topo da molécula, né? Considerando que a membrana está lá no fundo. Quando eu estou olhando para fora da molécula, olhando a molécula HLA de cima, a maior parte das diferenças entre um alelo e outro está nessa região. Isso se viu mais ou menos no início, quando se começou a identificar isso. E quando se começou, no final dos anos 80, a fazer modelos de cristalografia da molécula HLA, se viu que era quase impossível se ter uma molécula absolutamente pura, isso começou com o alelo A2, sem que viesse um contaminante junto. E esse contaminante era um pequeno peptídeo, 8 a 10 aminoácidos de comprimento, que ficava incrustado dentro dessa molécula e não se conseguia ter uma molécula pura, 100% limpa, sem esse contaminante. Não era um único peptídeo, eram diferentes peptídeos a cada novo isolamento, e não se sabia o que esse peptídeo estava fazendo aí. Isso começou a melhorar quando se reconheceu, se identificou o receptor de célula T, né, uma molécula que está na superfície das nossas células T, que é quem reconhece os antígenos. E se viu que o reconhecimento da célula T se dá exatamente nessa superfície. Aqui mostra alguns lugares onde o reconhecimento se dá, e o slide seguinte mostra um pouquinho, de forma mais esquemática, mas mostra isso. Eu tenho aqui a molécula HLA e aquele peptídeo, e a molécula receptora de antígenos da célula T olha essa superfície toda. E o que ela faz é identificar a molécula HLA, ela identifica a molécula, ela se estabiliza, tem outras moléculas que participam disso, fazendo esse ancoramento, mas é necessário que o receptor de célula T identifique essa molécula HLA e, secundariamente, ou além disso, ela vai examinar esse peptídeo. E esse peptídeo pode ou não ser imunogênico. E aí a gente cai no coração da resposta imune, na medula espinhal da resposta imune, que é a identificação desse peptídeo pelo sistema imune. Esse peptídeo pode ter uma origem externa ao organismo, por exemplo, externa à célula, quero dizer, pode ser uma hemácia que envelheceu, foi fagocitada para limpar o sistema. Isso aqui é um pedaço de proteína de hemácia, portanto, não deve ser imunogênico, mas a célula T vai olhar isso, olha, isso aqui é um pedaço de hemácia, está tudo bem, segue a vida. Ou isso aqui ser uma proteína qualquer estranha que entrou em contato com esse organismo, pode ser um pedaço de bactéria, pode ser uma célula transplantada, e isso aqui ser um fragmento, então, de uma proteína estranha a esse indivíduo. O receptor de célula T esperançosamente vai olhar para isso aqui e vai reconhecer como estranho e vai desencadear uma resposta imune. Então, a espinha dorsal, como eu disse, toda resposta imune começa e acaba terminando também, de uma certa forma, nessa interação. Molécula HLA, aquele peptídeo e o sistema imune através do receptor de célula T. Por que esse polimorfismo todo, né? Por que essa energia toda depositada nisso? Porque essa associação entre o peptídeo e a molécula HLA é bastante específica. Ela não é exclusiva, mas ela é bastante específica. Aquela bolsa onde o peptídeo se encaixa, ela é muito apertada, ela precisa de uma interação espacial entre aquele peptídio e o lugar onde ele vai se encaixar, precisa de uma afinidade de eletrostática, eu preciso ter eu não posso ter um peptídeo todo negativo com sítios negativos em torno daquela bolsa, vai haver uma repulsão eletrostática, então tem que haver uma compatibilidade eletrostática, hidrostática e de espaço. Se sabe que mais ou menos 90% dos peptídeos aleatórios que eu criar não vão se encaixar em qualquer molécula HLA. Então, há uma certa seleção por isso. E aí, quando a gente começa a pensar na redundância, por que eu tenho dois A's, dois B's, dois C's, olhando em moléculas HLA classe 1 clássicas? Porque isso me dá 6 oportunidades diferentes, se o indivíduo for heterozigoto, para mostrar um peptídeo para o sistema imune. Eu olho 2 DRs, 2 DQs, 2 DPs, exatamente da mesma forma. A origem dos peptídeos é diferente. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar nisso. É um assunto fascinante. 2 horas de aula para falar de função da resposta à molécula HLA. Mas eu quero dar uma ideia para vocês de que toda resposta começa e termina, a maior parte das vezes, por essa interação peptídeo-molécula HLA,
por qual a origem desse peptídeo. Como eu disse, ele pode ser externo à célula, externo ao organismo, e pode ser endógeno também. Ele pode ser de dentro daquela célula. E a gente tem que citar, eu vou citar isso muito rapidamente, tem que citar um sistema de controle de qualidade da síntese proteica da nossa célula. Né? Toda célula que está viva está produzindo proteína. Ela pode ser citoesqueleto ou pode estar fazendo alguma coisa para exportação. Pode ser uma célula do pâncreas fazendo insulina, exportando insulina para o sistema. Mas ela, periodicamente, vai pegar uma célula de insulina que está sendo exportada e vai desmontar um corpúsculo chamado um proteossoma, vai gerar peptídeos de 8 a 10 aminoácidos e vai apresentar esses peptídeos para as suas moléculas HLA de classe 1. E se é um pedaço de insulina, uma célula do pâncreas, o receptor de célula T vai olhar para aquilo lá e não vai achar nada interessante e segue a vida. Ou pode ser, por exemplo, um fragmento viral. Essa célula foi infectada por um vírus, o vírus toma conta do maquinário de síntese proteica da célula, vai começar a produzir capsídeo viral ou outras proteínas virais, e algumas dessas vão ser capturadas por esse controle de qualidade, vai ser encaixada a molécula HLA de classe 1, vai ser mostrada para o sistema, e isso vai ser um alarme, vai ser um alerta. Teoricamente, o receptor de célula T vai reconhecer esse peptídeo e vai desencadear uma resposta imune contra essa infecção viral. Aí eu volto de novo para a questão das por que a redundância, por que o polimorfismo, por que a heterogeneidade, a heterozigose é interessante. Porque se esse peptídeo viral eu não conseguir apresentar para nenhuma das minhas moléculas HLA de classe 1, o sistema imune simplesmente não enxerga esse vírus, e o vírus vai correr solto e vai fazer uma infecção grave. Se eu tiver a capacidade de apresentar em algum dos meus alelos um peptídeo que é vital para uma resposta imune, eu vou fazer uma boa resposta imune e o vírus vai ser dominado. Então, tudo começa e termina por aí, e aí eu tenho essas três possíveis ações, né? Uma ativação, no caso desse vírus que eu estou falando para vocês, a diferença é um pedaço de hemácia que está aí, não diz nada, ou inibição. Eu tenho algumas relações entre receptores de célula T ou células NK e o que está sendo mostrado que provocam uma diminuição da resposta imune. Como eu disse, isso aqui é um assunto para 2 horas de aula e eu infelizmente, não tenho tempo para isso, o nosso foco é outro. Mas o que a gente vê hoje na distribuição desses alelos, no mundo das populações, é que elas não são, felizmente para nós, elas não são homogêneas. Isso é, eu não tenho 1 em 24 mil a chance de encontrar um determinado alelo em cada um de nós. E a gente vê que alguns desses alelos são muito predominantes, outros são, sim, muito raros. Quando a gente fala em caucasiano de origem europeia, mais ou menos a metade dos caucasianos de origem europeia são A2. É o alelo mais comum que tem, foi o primeiro que foi identificado, foi sequenciado, foi cristalografado, etc., porque é muito comum. E hoje a gente já não chama isso de o alelo A2. Isso aqui hoje a gente chama de grupo alélico A2. Dentro do A2 a gente tem mais de 1000 alelos codificados, o que a gente chama hoje de grupo alélico. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é muito comum em caucasiano, não é tão comum em negro, também é comum em oriental. Se eu pegar outro, A24, muito comum em orientais, né? Relativamente raro em negros, e assim por diante. E como é que se interpreta isso, né? Qual é a razão para esse desequilíbrio todo? Muito provavelmente são cicatrizes da evolução humana. Por que A2 é comum em caucasiano? Bom, a hipótese mais provável é de que ser A2, na época da peste, na Idade Média da Europa, produzia uma boa resposta imune e as pessoas se recuperavam e não morriam da peste. Quem não era A2 provavelmente tinha doença mais grave, tinha uma má apresentação dos antígenos e não fazia uma boa resposta e sucumbia. E isso fez com que houvesse uma seleção de quem era A2, porque eles sobreviviam à peste, reproduziam e transmitiam seus genes. Provavelmente a mesma coisa, um fenômeno semelhante a esse aconteceu entre os orientais em relação ao A24. Ou então o B58 em negros trazia alguma vantagem, alguma coisa que os protegia ao longo dessa evolução. E a gente vê essas cicatrizes imunes em todas as populações, considerando esse desequilíbrio de expressão desses alelos em diferentes populações. Bom, o conceito de compatibilidade começou, a gente está achando, né, que isso é uma coisa da fronteira da medicina, está aqui na frente, mas isso é muito antigo já. Perdão.
E o primeiro relato bem definido, bem conhecido, que está em livro-texto de medicina, é do século XVI, né? O Gaspare Tagliacozzi, o fundador da cirurgia plástica, ficou rico, famoso, professor da Universidade de Bolonha, desenvolveu uma técnica de retalho pediculado, retalho cutâneo pediculado. Ele começou a reconstruir narizes, fazendo um retalho, mantendo o pedículo com a vasculatura, enquanto ele cicatrizava e fazia uma neovasculatura no novo sítio dessa pele. Esse indivíduo ficava com esse retalho ainda com dois pontos. No momento que essa cicatriz estava feita em neovascularização, ele cortava esse pedículo e a pessoa estava liberada. Lá pelas tantas, como ele era um cara rico e famoso, devia cobrar bem pela sua cirurgia plástica, ele começou a usar doadores voluntários de pele, seja lá o que fosse isso no século XVI. E começou a fazer transplante, então, com um indivíduo doador de pele aqui, grudado no receptor pelo pedículo, e viu que era um total fracasso. A coisa não funcionava, nenhum desses enxertos pegava, e lá pelas tantas ele abandonou isso porque não conseguia fazer isso dar certo. E escreveu no seu livro-texto que quem quer que acreditasse que transplante entre indivíduos diferentes pudesse dar certo seria um grande supersticioso ou não entendia nada de ciência, porque não funcionava. É a primeira descrição de rejeição que a gente vê, bem definida, bem documentada, né, pelo Tagliacozzi. E aí, no início do século XX, se viu que transplante de rim funcionava em animais, pelo menos por algum tempo, né? Os cães foram os primeiros que foram usados para isso. E nos anos 30, quando a ciência tinha uma versão oficial, né, do Lysenko, um geneticista que era o preferido lá do Stalin, se fez os primeiros transplantes em humanos com rins de doador falecido. Havia um discípulo do Lysenko, Filov, que dizia que os tecidos que forem refrigerados mantêm os tais de regenerativos biogênicos, e faltava apenas a circulação de sangue para que voltasse a funcionar. E o Voronov foi atrás disso e fez uma série de transplantes de rins, a primeira série de transplantes de rim com doador falecido em humanos, colocando isso numa loja que ele abria na coxa, veia femoral, artéria femoral, ureter liberado direto para a pele, e obviamente nenhum funcionou para nós hoje, obviamente, porque ele foi buscar esses doadores, esses rins, doadores cadáveres no necrotério, muitas horas de isquemia fria ou até dias de isquemia fria. Então, evidentemente, para nós hoje, era óbvio que não ia funcionar, olhando para trás, assim como o Tagliacozzi, a gente olhando para trás e dizer, óbvio que aquilo lá não vai funcionar. Mas foi o primeiro experimento que se fez de transplante renal humano, né, com um doador cadáver. E até que, nos anos 40, se fez muito transplante, todos fracassaram, já se conhecia grupo sanguíneo, se obedecia compatibilidade ABO e nenhum deles funcionava, até que em 54, em Boston, Prêmio Nobel de Medicina, se fez o primeiro transplante renal bem-sucedido, entre gêmeos univitelinos. Eles passaram alguns meses certificando que o par de doadores receptores eram gêmeos univitelinos. Depois de convencidos, o transplante foi feito. Esse quadro, o Mário deve conhecer bem, está lá exposto na biblioteca da Universidade de Boston, em Harvard. E ele é interessante, eu acho que lá no fundo aparece o doador, né, aqui está o receptor. O doador faleceu agora, há 2 ou 3 anos atrás. O receptor viveu 8 anos com esse rim, casou com a enfermeira, teve filhos com a enfermeira que cuidava dele. E eu acho o quadro interessante porque eles tiveram que acomodar todo mundo aqui, né? Então tá o pessoal que trabalhou com o doador, tá lá, aqui o receptor, e os clínicos não estavam no bloco cirúrgico, então eles abriram a porta aqui, botaram os clínicos para eles aparecessem também na fotografia desse quadro. E aí se começou a transplantar mais, quer dizer, transplante de rim funciona, salva vidas, e nem todo mundo tem a sorte de ter um irmão univitelino que seja saudável, né, com doença renal. E se começou a ampliar a indicação, fazendo transplante entre irmãos, simplesmente, né, e não univitelinos, observando compatibilidade ABO. E o que se viu é que às vezes funcionava, às vezes não. Isso aqui era mais ou menos 50% dos desfechos. Às vezes a coisa funcionava, o rim estava lá rosado, bonito, produzindo urina em questão de minutos, e às vezes, depois de desclampear a artéria, ele ficava endurecido, isquêmico e não produzia urina nenhuma. E não se sabia o que determinava esse desfecho. Se fazia toda uma cirurgia idêntica e às vezes o rim funcionava, e algumas dessas pessoas transplantadas lá nos anos 60 viveram décadas com esse rim.
mas algumas não tinham essa sorte e o rim era perdido de uma forma que hoje a gente chama de piraguda, né? Esse nome começou a ser cunhado mais ou menos nessa época. E não se sabia o que estava determinando isso. Já se sabia, por conta da incompatibilidade ABO, que se eu tiver um anticorpo, um título alto, né, um título presente, contra um alvo presente em endotélio vascular, eu vou ter uma reação antígeno-anticorpo grave, com um recrutamento de complemento e polimorfo nuclear, um processo inflamatório trombótico agudo, e esse vaso vai ficar trombosado em muito pouco tempo, dependendo, é claro, do título de anticorpos anti-superfície endotelial que eu tenha. Então, já se sabia de ABO, mas tinha mais alguma coisa aí que não se sabia o que era, que provocava aquele jogo de par ou ímpar lá, ou de moeda, né, de cara ou coroa, naqueles rins que estavam sendo transplantados. E aí entrou em cena uma pessoa absolutamente fantástica, o Mário conheceu bem, eu tive o privilégio de poder chamar de meu amigo. O Mário citou que eu vou planador, o Terazak esteve em Porto Alegre 2 vezes, o meu convite, e uma delas vou planador comigo, aqui perto de Porto Alegre. Mas o Terazak foi um cara fundamental nessa história toda do transplante, candidato a prêmio Nobel de Medicina, infelizmente não ganhou, porque ele foi chamado por um outro ícone do transplante, o Starzl, que estava transplantando o rim naquela época em Denver, e estava ficando chateado com aquele desfecho lá, cara ou coroa dos rins, e chamou o Terazak se ele podia, quem sabe, identificar o que estava acontecendo. Terazak estava trabalhando em HLA básico, em imunologia básica do HLA naquela época, e tinha desenvolvido um teste chamado citotoxicidade dependente de complemento, ou CDC. E ele, eram todos doadores vivos, ele teve acesso ao sangue desses doadores, tinha soro dos receptores, e foi ver se ele podia identificar alguma coisa que separasse o grupo de rins que funcionava e não funcionava. E isso aqui foi publicado em 69 no New England, é um dos artigos mais citados em toda a área do transplante. Um artigo curtinho, foi uma página, e foi publicado sem estatística. Só esses números aqui que fazem parte lá. Isso aqui eu fiz a estatística depois, mas absurdamente significativo. E um dos parágrafos finais desse artigo diz que daqui para frente é má medicina fazer transplante sem executar esse teste pré-transplante. Isso aqui, então, passou a ser a prova cruzada pré-transplante, e desde lá não se transplanta mais sem se fazer algum tipo de teste para saber se existe anticorpo, né, que vai danificar esse rim ou esse leito vascular ou não. É um teste complexo, demorado, muito artesanal, mas que é ainda padrão em muitos lugares do mundo. Ele é padrão na Europa, é padrão praticamente no Brasil todo, e ele é baseado numa reação antígeno-anticorpo na superfície da célula, se usa linfócito para isso, uma célula abundante, rica em molécula HLA, e se incuba soro com a célula, havendo reação antígeno-anticorpo, esse anticorpo vai ficar fixado na superfície da célula, segrega complemento, e o complemento vai ser ativado se eu puder fazer uma ponte entre duas moléculas HLA, o complemento ativado fura essa célula, se coloca um corante vital, a célula fica colorida, e eu vou dizer que isso aqui é uma prova cruzada positiva, porque a célula morreu porque o corante entrou dentro da célula. Se o corante não entra, eu interpreto que não houve ativação de complemento, e que, portanto, não houve reação antígeno-anticorpo, e que, portanto, a prova cruzada é negativa. Como eu disse, é um teste muito artesanal, é um teste demorado, leva muitas horas para ser feito, com um monte de possibilidades de erro, de falha. É um teste que mudou a história do transplante, mas é muito delicado. E no tempo que eu fazia isso, faz 9 anos que a gente não faz mais aqui em Porto Alegre, eu levava mais ou menos 6 meses. Quando alguém entrava no meu laboratório para fazer esse tipo de coisa, era mais ou menos 6 meses de treinamento para liberar, para ele fazer um teste sozinho e deixar um transplante ocorrer ou não ocorrer. A interpretação dele é difícil, tem muita coisa que pode dar errado e é muito chato. Isso aqui é o que a gente chama de placa Terazak, que o Terazak tentou patentear lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde ele trabalhava, e o pessoal achou que ninguém ia se interessar por isso. E é interessante a conta de quantas bilhões de placas já foram usadas no mundo desde que ele publicou isso em 69. Isso aqui são tudo mini tubos de ensaio, e os ensaios são todos feitos ali dentro, com seringas especiais, etc. Por que alguém faria anticorpo anti-HLA? Isso é uma coisa meio estranha. Por que eu vou ter anticorpo contra alguém que é um doador?
E a gente sabe hoje que tem coisas fisiológicas, né? A gestação é a coisa mais comum. Cada gravidez tende a induzir anticorpo anti-HLA na gestante por conta dos alelos HLAs, dos genes HLAs que foram herdados por esse embrião e por esse feto. Então, há uma imunização a cada gravidez contra os HLAs paternos. E multíporas têm menos anticorpos anti-HLA como regra, né? Uma gestação, às vezes, eles aparecem ou quase não se vê e podem desaparecer alguns meses ou anos depois. Mas 2 gravidezes ou mais do que isso, a regra é que esses anticorpos vão estar lá e são anticorpos para o resto da vida. É uma cicatriz imune de gestações passadas que a mulher não vai se livrar. Transfusões também, por mais hemácia lavada que a gente dê ao paciente, sempre tem leucócito contaminando a hemácia e eu vou fazer uma vacina anti-HLA baseado na tipagem HLA do doador do sangue. Então, a transfusão, por definição, também é um evento imunizante. Transplante, obviamente, coloca um rim, daqui a um mês ou 10 anos esse rim é perdido e o receptor vai estar imunizado contra os HLAs do transplante prévio. Nada melhor do que misturar isso. Uma grávida que fez transfusão, um transplantado que transfundiu. Quando eu coloco 2 fatores desses, eu tenho lindos anticorpos anti-HLA para o resto da vida. Isso aqui está mais apagadinho, porque também pode provocar anticorpo anti-HLA. A diferença desses 3 é que esses costumam ser transientes. Uma infecção viral pode provocar o surgimento de anticorpo anti-HLA por um efeito secundário da infecção viral. Também acho que não vou ter tempo para conversar. Mas infecções virais podem provocar surgimento de anticorpos anti-HLA, mas a boa notícia é que eles passam rápido. Em 2, 3 meses, 4 meses, esse anticorpo que a gente pode detectar aqui, 3, 4 semanas após uma gripe ou qualquer infecção viral, eles costumam desaparecer em tempo relativamente rápido. Mas, por outro lado, se eu fizer um transplante na presença de um anticorpo anti-HLA provocado uma infecção, eu vou me incomodar. Ele vai provocar rejeição, vai provocar até hiperaguda se esse anticorpo for forte o suficiente. Voltando aqui, essa é a principal razão pela qual se faz periodicamente coleta de soros de paciente em lista de espera. Se eu fizer uma coleta de soro hoje de um determinado paciente, e a vida segue, né? Esse paciente está seguindo, ele pode fazer infecção amanhã, ele pode receber uma transfusão daqui a um mês. Eu tenho, na realidade, é um fotograma de um filme que é a vida desse indivíduo. Então, eu recorto aquele fotograma, guardo, mas eu não sei como é que ele vai estar aqui há 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque muita coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. E essa é a razão pela qual a gente vai coletando esses fotogramas ao longo do tempo, porque eu preciso saber o que aconteceu mais recentemente na vida desse indivíduo, e isso é absolutamente fundamental para a gente ter um pouco de segurança no que a gente está fazendo em relação à avaliação de risco para esse transplante. Como tudo na vida, felizmente, a prova cruzada também evoluiu ao longo do tempo. Esse aqui é o teste original que Teresac descreveu lá em 69. Poucos anos depois se viu que ele era pouco sensível, que eu poderia ter rejeições não daquele tipo hiperaguda, mas rejeições graves, meses depois do transplante, porque havia anticorpo, sim, presente naquele soro, mas a prova não era suficientemente sensível para me identificar isso. E se agregou um reagente chamado antiglobulina humana, que sensibilizou bastante o teste. É mais complicado, é mais uma coisa que pode dar errado, mas ele transformou o teste original em bem mais sensível. E a gente hoje sabe que se eu tiver um CDC negativo, AGH positivo, provavelmente eu não vou fazer hiperaguda, mas esse rim não vai durar meses. Ele vai ser perdido relativamente rápido, porque eu vou criar, esse anticorpo vai começar a fazer efeito deletério e esse rim vai para o balde daqui a pouco. E mais alguns anos se fez um outro tipo de teste, que é a prova cruzada por citometria de fluxo, muito mais simples de execução, é lida por uma máquina, por um citômetro de fluxo, absurdamente mais sensível do que o teste original, se identifica que pelo menos 50 vezes mais sensível, é automatizado, é uma máquina que lê e é, como disse, muito mais sensível. E isso provocou uma reação imediata. Em 83 você viu isso, que esse teste é inútil, porque ele detecta muita coisa que não tem relevância. Esse é um teste sensível demais, eu não estou levando para transplante pacientes que poderiam ser transplantados porque a AGH está negativo. E hoje se sabe, se levou algum tempo para se ver que essa história não é bem assim. 90 e
2013, no final dos anos 90, se viu que pacientes de alto risco, isso é, hipersensibilizados e retransplante, se beneficiavam muito desse teste. Se viu que a citometria tinha uma indicação muito firme lá nos anos 90 para avaliar pacientes de alto risco e não transplantar esses pacientes com prova cruzada positiva, que o resto fosse negativo. A gente continuou olhando esses dados e continuou avaliando e se viu que, na realidade, isso é uma falácia. Hoje a gente sabe muito bem que a prova cruzada de citometria de fluxo, ela avalia risco imunológico e esse risco, a grande vantagem em relação ao CDC, ele é quantitativo. Eu meço quanto de prova cruzada positiva tem, ao contrário do CDC, que é uma resposta sim ou não, está positivo ou negativo. Aqui não é só positivo, mas eu posso dizer que é positivo e quanto positivo. E essa medida, que eu não quero incomodar vocês com isso, mas a gente mede a distância entre esses dois picos, isso aqui é o meu controle, isso aqui é o soro do paciente, e essa distância me diz, em primeiro lugar, se a prova cruzada está positiva, tem parâmetros para medir esse espaço, e mais do que isso, quanto positiva. E hoje a gente sabe que a prova cruzada é uma avaliação é uma quantificação do risco imune, e nem sempre a prova cruzada positiva é impeditivo do transplante. Depende de algumas circunstâncias que eu pretendo conversar com vocês. Em 93, protocolo novo de prova cruzada, nós aqui fazemos desde em 94 nós começamos a fazer, em 2003, 2013, estou atrapalhado nas datas. Em 94, a gente começou a fazer prova cruzada de citometria de fluxo na Santa Casa de Porto Alegre. Fizemos em paralelo há muito tempo, primeiro só alto risco, depois isso foi agregando mais casos, a gente foi aprendendo e fazendo cada vez melhor. Em 2013, surgiu um protocolo novo de citometria de fluxo, muito bom, muito legal, mais curto, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. E a gente começou a fazer em paralelo a nossa prova tradicional, que era a prova cruzada por AGH, e a citometria de fluxo, e a gente viu que era pura perda de tempo. Isso aqui é uma estatística nossa, mostrando uma curva ROC, 90% de área sobre a curva, me dizendo que eu posso fazer só citometria de fluxo, porque eu sei o que vai acontecer com a AGH se eu tiver o resultado da citometria de fluxo. E no dia 20 de setembro de 2013, 20 de setembro é uma data escolhida a dedo, porque é o dia da independência do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, etc., uma brincadeira que eu sempre faço, nós declaramos a independência do complemento e abandonamos toda a prova cruzada por citotoxicidade dependente de complemento e passamos a fazer exclusivamente citometria de fluxo. Está fazendo, daqui a pouco, 9 anos que isso acontece. Sem nenhum arrependimento, e é uma coisa, caminho sem volta. Os Estados Unidos, a América do Norte inteira, está praticamente fazendo só citometria de fluxo. Tem meia dúzia de laboratórios que ainda usam em paralelo CDC na América do Norte. Tem observado e cada vez também na Europa, para mim, tem coisa de quase todos eles em mais um, ou talvez dois, ou fluxo. Desenvolver um sistema de simetria de fluxo que se mostrou capaz de identificar 100 padrões de cor diferentes em esferas plásticas. Né? Eles têm uma densidade de um determinado corante, uma densidade em outra, portanto, eu tenho 100 diferenças sutis de cores numa esferinha plástica. E ofereceu isso para quem quisesse trabalhar nesse sistema. E, de novo, nosso amigo Paul Terrazak viu uma oportunidade muito interessante de usar isso no transplante. Essa esferinha, ela pode acoplar qualquer coisa na superfície dela, e ele pensou na possibilidade de agregar aqui uma molécula HLA purificada, uma molécula simples. Extrai lá o A2 de uma célula e bota a molécula HLA-A2 aqui na superfície dessa esferinha. E como tinham 100 esferas diferentes, ele podia botar um alelo, ou uma proteína HLA diferente em cada uma dessas 100. E ao invés de lidar com a selva, né, que é um linfócito, uma quantidade de coisa diferente que tem na superfície, ele tinha uma coisa absolutamente pura, só molécula HLA de um determinado alelo agregado nessa superfície. Como a máquina reconhecia 100 esferas diferentes, ele podia botar
100 moléculas HLA diferentes em cada uma dessas esferas, junta todas, bota o soro do paciente, e se o soro tiver anticorpo contra um determinado alelo, ele vai ficar fixado aqui, bota um agregado, um anticorpo anti-anticorpo humano, marcado com fluorocromo, joga isso aqui nesse sistema, a gente chama isso de Luminex, e a máquina vai identificar qual das 100 esferas é essa e se ela acendeu, quer dizer, se tem anticorpo fixado na superfície ou não. Então, a gente consegue, a partir desse sistema, fazia-se naquela época, quando isso foi lançado, 100 testes simultâneos, né, que era esse padrão de essa tabela 10 por 10, e a máquina me dizia, e a esferinha 22 que acendeu porque tem anticorpo na superfície. Bom, o que eu tenho nessa superfície da 22? Eu tenho alelo A2, esse anticorpo é anti-A2, portanto. Hoje, a gente tem isso aqui em 3 dimensões, tem mais 5 densidades de cor aqui atrás, então eu tenho 500 esferas que esse sistema é capaz de identificar, e eu posso, então, fazer 500 testes simultâneos. E a gente enxerga no computador isso dessa forma. Aí eu tenho aqui as esferinhas todas, isso aqui ainda é na versão original, com 100 esferas, e eu vejo se tem luz, se tem fluorescência na superfície dessas esferinhas ou não, e eu vejo distribuídas aqui para a esquerda as esferas que acenderam. Então, vocês podem talvez enxergar aqui a 23, a 24, a 11, essas esferas têm essa barra vermelha, são consideradas positivas. Esse soro tem anticorpo, anti-A24, anti-A11, anti-B57, etc. Isso aqui está tudo negativo, não tem anticorpo nenhum contra isso. A altura dessa barra vermelha é um segundo indicativo, não só da presença, mas também de mais ou menos quanto anticorpo eu tenho. É uma medida semi-quantitativa. Na realidade, ela é bastante quantitativa, mas o FDA não permite que seja quantitativa, então a gente tem que usar o semi-quantitativo. Mas essa altura da barra é muito fidedigna em relação à quantidade de anticorpo que eu tenho, tomados alguns cuidados. Então, eu tenho aqui um outro indivíduo, um outro paciente. Esse aqui é relativamente fácil, né, de transplantar. Eu vou evitar isso, porque eu sei que isso aqui é anticorpo antidoador, se meu doador for A23 ou A24. Mas se eu tiver um doador que tem alelos A32 ou B27, etc., não tem anticorpo nenhum aqui, e eu posso considerar seguro seguir com esse transplante. Se eu olhar um outro receptor, bom, aqui eu tenho um monte de coisas vermelhas. A altura dessas barras é muito diferente. Lá era 2.500, aqui eu tenho 22.000. Isso aqui é mais ou menos o teto, não vai passar disso. Então, eu tenho aqui um paciente que tem muito anticorpo contra muitos alelos e alta intensidade. Isso aqui é um paciente difícil de transplantar. Um paciente que vai ficar um tempo em lista de espera, porque vai ser difícil achar um doador para ele. E eu tenho situações como essa. Isso aqui é um paciente que a gente chama, por definição, né, um hipersensibilizado. É quase impossível achar um receptor contra o qual ele não tem anticorpo. De novo, eu tenho aqui 20 e tantos mil, como eu disse, é o teto, né, e eu aqui vou procurar agulha no palheiro para poder achar um doador contra o qual ele seja compatível. E tem 2 coisas que a gente pode fazer para isso, né? Ou dessensibilizar, que é uma técnica cara, não só monetariamente, mas biologicamente também. Eu tenho muita restrição com isso. E a gente tem que fazer, para mim, o que é óbvio, que é aumentar a pool de doador. A gente tem que expandir a procura e achar um doador em outra região, não onde esse indivíduo vive, mas procurar mais adiante, e nós vamos encontrar, que é uma coisa que a Europa faz há muitos anos lá no Eurotransplante, e que os Estados Unidos começou a fazer mais recentemente, mas está fazendo e com muito sucesso. E a gente ainda não faz no Brasil, infelizmente. É um assunto que me é muito caro, mas eu que abandonei por desânimo em relação a isso. O que a gente vê, né, hoje em relação à sensibilidade desses métodos todos, né? O CDC hoje para nós é tão grosseiro que parece a parte visível de um iceberg, né? Tem tanto anticorpo ali para dar um CDC positivo que é quase visível a olho nu. A GH melhorou, mas também não é grande coisa. Se usou uma época com ELISA, que era um teste mais sensível, mas também foi abandonado lá pelas tantas. A citometria de fluxo é o mais sensível que a gente tem hoje de prova cruzada pré-transplante, e o Single Antigen Beads, né, esse sistema dessas esferas do Luminex, que eu botei aqui embaixo, porque de fato é mais sensível do que o Flow, mas às vezes sensível demais, a gente tem que ter cuidado, que no que eu vou chamar que é um anticorpo ou não é um anticorpo, porque às vezes eu estou mais baixo aqui, eu estou tocando só na água, achando que isso aqui tem gelo ainda, e já não tem gelo nenhum, isso aqui não tem relevância nenhuma. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês disso.
Esse kit, né, essa técnica, nos propiciou também uma coisa muito interessante, que foi a identificação do porquê que a gente tem tanta reação cruzada em HLA ou imunologia de um modo geral, né? Esse foi um experimento feito já há alguns anos, que foi um ovo de Colombo, foi muito legal. Um indivíduo pegou uma esferinha só, que tinha o B35 na superfície, incubou um soro que ele sabia que tinha anticorpo B35, então o anticorpo ficou fixado na esferinha por causa do alvo B35, aí ele eluiu esse anticorpo, uma técnica para fazer isso é simples, arranca o anticorpo dali, e agora ele botou esse anticorpo num kit completo, né, com todos os alelos que a gente sabe que fazem parte dessas esferas todas. E para surpresa, mais ou menos surpresa, ele viu que tinha um monte de esferas que eram positivas. E o B35, se vocês olharem, está aqui no meio. Ó. Então, tem um monte de outros alelos HLAs contra o qual aquele anticorpo teoricamente específico do B35 fixava, era positivo. E se olhando o que esses alelos todos têm em comum, se viu isso aqui. Todos eles na posição 163 ou 167, que está mostrado aqui, tem ou uma leucina ou um triptofano. Ou não, ambos. Tem tanto a leucina como triptofano. Dando um exemplo aqui, o CW14 perdeu a leucina, manteve o triptofano e já foi negativo, já não pegou mais a reatividade. Então, esse anticorpo, na realidade, não é um anticorpo anti-B35, ele é contra esta região de uma proteína que a gente chama hoje de epítopo, ou epitopo. Então, sempre que esse anticorpo encontrar pela frente nessa região de uma molécula, ele vai se fixar, porque isso aqui é o que ele enxerga. Ele não enxerga B35, ele enxerga esse epítopo. E ele encontrando esse epítopo pela frente, ele vai se fixar e vai provocar uma reação. Isso nos abriu uma porta enorme para identificar epítopos HLA, que é uma coisa que é extremamente importante. A gente está mudando a forma de olhar para toda a compatibilidade, não mais uma coisa seca, né, um antígeno contra a molécula HLA, mas olhar exatamente o que esse anticorpo reconhece e isso é relevante ou não é. Eu vou voltar um pouquinho mais para isso daqui a pouco. Como é que essa coisa toda evoluiu, né? Desde a prova cruzada convencional, lá atrás, que Teraszak inventou, perde-se muito tempo, 7, 8 horas, uma prova GH, como eu disse, muito delicada, com um monte de falhas possíveis nesse caminho, um treinamento muito preciso, um olho muito preciso, que se é lido no microscópio, e a gente sabe que tem variações de técnico para técnico, o que pegou, não pegou, aquela célula está morta, não está, enfim, é muito delicado. Prova cruzada convencional, que foi a que eu comecei a fazer lá em 94, era um padrão que existia na época, mais ou menos 4 horas, e aí entrou o protocolo Halifax, publicado em 2000, começou a ser descrito em 2012, a publicação final foi feita agora, há pouco tempo atrás, de 2018 a 2019, e a Santa Casa de Porto Alegre teve o privilégio de fazer parte da publicação original por conta de todos os dados que a gente compartilhou e participou desse desenvolvimento. Então, isso aqui está virando padrão mundial hoje em prova cruzada de histometria. E é muito mais fácil, mais rápido, mais sensível, mais barato, enfim, só vantagens. É muito interessante. O que mais, né? Como é que a gente está evoluindo, né? Bom, primeira evolução, né, lá da GH para o Flow, e hoje a gente está evoluindo para isso, né? Prova cruzada virtual. E eu botei minha meta aqui, fazendo prova cruzada virtual daqui a pouco. Isso aqui é feito olhando, em sílico, né? Olhando as informações que eu tenho do meu receptor da tipagem HLA desse doador. Pelo single, né, por aquele teste do Luminex, eu sei se esse paciente tem anticorpo e contra qual alelo, né, contra quais alvos esse anticorpo está presente. Eu conhecendo os alvos possíveis do meu doador, eu sei o que vai acontecer, eu sei se essa prova cruzada vai ser positiva ou negativa. E eu trago aqui para vocês alguns exemplos de como a gente exerce aqui a nossa prova cruzada virtual. Isso é baseado numa experiência longa, né? Isso aqui a gente segue, nós estamos em 22, eu não atualizei isso aqui, mas nós temos mais ou menos 5.000 provas cruzadas por ano. Então, isso aqui já deve estar em coisa de 30.000 provas cruzadas. E a gente consegue olhar, então, dentro dessa população toda, o que acontece quando eu tenho um anticorpo que é exclusivamente anti-HLA-A? E eu tenho aqui as faixas de fluorescência, lá daquele número, né, do MFI, que a gente chama, né, de fluorescência do single, e o resultado da prova cruzada. E o que me interessa, na realidade, é isso aqui, para simplificar para vocês. Se eu tenho um DSA anti-A
entre 1.000 e 2.000, mais ou menos metade das provas cruzadas reais vão ser positivas. Mas muitas não, um pouco mais da metade não é positivo. Então, isso aqui, eu vou voltar para isso lá para frente, isso aqui é uma forma que eu posso lidar de muito conservadorismo ou um pouco mais de agressividade. E o que a gente sabe também já há bastante tempo, que se o meu donor-specific antigen, donor-specific antibody, desculpe, eu for mais de 5.000 naquele teste, eu tenho 100% das provas cruzadas positivas, sem exceção. Isso para A, quando eu olhar anti-B, as coisas são muito parecidas, menos da metade é positivo nessa faixa, bastante são positivos entre 2 e 5.000, 100% vai ser positivo acima de 5.000. Quando eu olho anti-C, os números são um pouco diferentes, eu só consigo 100% acima de 15.000 de anticorpo anti-HLA-C. Se eu pensar em 5.000, mais ou menos a metade vai ser negativo. Isso tem uma razão biológica, o C tem uma expressão menor na superfície da célula, portanto, eu preciso de muito mais anticorpo para realmente ter uma prova cruzada positiva. Quando eu olho DR, é muito parecido com A e B, 100% de novo com 5.000, uma grande proporção nessa faixa e poucos entre 1.000 e 2.000. DQ lembra um pouco o C, né? De novo, eu vou ter 100.000 só com 15.000 de NFI ou mais, com 5.000, 3/4 vão ser positivos, mas 1/4 dos pacientes vai ser negativo com DSA menos de 5.000. E aí a gente começa a exercer prova cruzada virtual, como eu disse para vocês, né? Isso aqui é um exemplo real, é um caso de transplante pediátrico nosso, aqui é um paciente da Clotilde, onde eu tenho aqui o perfil de single de uma menina em lista de espera, me aparece o doador, as flechinhas aqui são os HLAs presentes nesse doador, a gente olha isso, a prova cruzada virtual negativa, provavelmente podemos fazer o transplante, mas fizemos o cross-real antes e o cross-real foi positivo. O que aconteceu, olhar com mais atenção, bom, está aqui o que explica isso. Esse BW, que vocês veem aqui, não é um alelo, tá? Não é uma proteína. Isso aqui, né, que é comum a metade das moléculas HLA-B. Metade das moléculas HLA-B eu vou ter um epítopo que eu chamo de BW6, a outra metade eu vou ter um epítopo que eu chamo de BW4. Isso, essa assimetria, os 6 estão todos aqui, os 4 estão todos lá, isso aqui tem um significado biológico muito importante. Eu tenho um anticorpo anti-BW6, só que ele não é muito relevante, ele não é muito... o título é baixo, ele não é muito abundante. E quando eu faço esse teste no single, eu tenho uma diluição desse anticorpo por diversas dessas bits que carregam o BW6. E como ele não é muito abundante, eu vou ter a maior parte delas negativo. Aqui, mal e mal ficou positivo, e eu vou chamar assim, tem um B18, mas o doador não é B18. Só que o anticorpo não é B18, o anticorpo é anti-BW6. E quando eu coloco uma célula de um doador que apresenta BW6, isso aqui tudo vai ficar concentrado na superfície de uma única célula e eu vou ter uma prova cruzada positiva. Então, a prova cruzada virtual, ela é muito útil, a gente faz isso todos os dias, ela é fácil de excluir um paciente da lista, mas a prova cruzada virtual negativa é fazer. Esse aqui é um exemplo mais fácil, mas tem exemplos bem mais difíceis que precisam de uma análise epitópica desse anticorpo para a gente ter convicção de que é seguro fazer esse transplante ou não. Com tudo isso, a gente migrou de uma coisa que era preto ou branco, né? Quando a gente começou a fazer isso, o CDC me dizia, prova cruzada negativa, transplanta, prova cruzada positiva, não transplanta, para uma coisa que é uma avaliação de risco contínuo, né? A gente tem aqui todos os tons de cinza, né? De risco, ou a região azul, que é ótima, que é boa, que a gente gosta muito, ou uma região vermelha que a gente quer evitar, a gente quer manter longe, porque o vermelho sempre é ruim. E é um contínuo de risco. E a gente, quando faz prova cruzada virtual, pode escolher onde é que eu quero botar minha barra, né? Eu posso ficar lá no bom, no azul, é extremamente seguro, qualquer anticorpo, não interessa a intensidade desse anticorpo, eu elimino. Eu não quero me incomodar, só vou transplantar aqueles absolutamente seguros. Ou eu posso botar essa barra lá no outro lado. Eu vou evitar aqueles que eu sei, que eu tenho certeza que vai dar errado. Mas se pode dar certo, eu vou oferecer uma oportunidade de transplante. Santa Casa de Porto Alegre trabalha assim. A gente só elimina da lista, considera a prova cruzada positiva
aqueles pacientes com um DSA acima de 5.000. Todos os outros vão para um cross. E se o nosso cross for negativo, se o paciente estiver na prioridade na lista, o cross é negativo, mesmo na presença de DSA abaixo de 5.000, nós transplantamos. E nós acompanhamos esses pacientes, nós temos coisa de 1.000 pacientes transplantados dentro dessa coorte, e eles, agora essa coorte está chegando a 5 anos pós-transplante, e a gente não vê diferença de sobrevida do rim ou do paciente, esses pacientes transplantados na presença de DSA, desde que prova cruzada da oximetria de fluxo negativo. Tem mais de uma razão para explicar isso, a gente pode entrar daqui a pouco nisso para tentar explicar por que a gente está convencido disso e que isso é interessante. O que ainda não se sabe, né? É sempre fator de risco? Eu acho que não. Eu acabei de dar um exemplo para vocês que nem todo DSA é fator de risco. Existe nível seguro de DSA? Isso aqui é uma interrogação grande que continua sendo interrogada não só por nós, mas por todo mundo que trabalha isso. Nem todo DSA é igual. Isso a gente volta para cá, porque tem alguns que são absolutamente irrelevantes, né? E transplantar ou não, bom, aí depende de quão agressivo eu quero ser e se eu quero oferecer a oportunidade de tirar um paciente da diálise, que é uma porcaria, você sabe isso muito melhor do que eu, oferecendo um rim, ou não, ou tentar esperar um rim ideal para esse paciente, manter em diálise não sei por quanto tempo mais. Estou terminando. Compatibilidade, está mudando muito o conceito de compatibilidade hoje. A gente costumava encarar, né, diferentes alelos como diferenças iguais. Eu tenho o receptor A1, o doador EA2, isso aqui é um mismatch, né, uma incompatibilidade. O doador EA3 é outra incompatibilidade, essas duas são iguais. Na realidade, não é assim. A gente hoje, com essa história dos epítopos, sabe que os alelos têm imunogenicidade bem diferente. Uma coisa bem teórica aqui, se eu tenho 3 epítopos que me definem A1, o A2 tem um epítopo diferente, isso aqui define ele como A2, mas o resto é igual. Evidentemente, esse A2, em teoria, que é menos imunogênico para esse receptor que um A3 que tem diversos epítopos diferentes. Se eu tiver a opção entre um A2 e um A3 para esse receptor, é muito melhor eu transplantar esse, porque ele vai ser menos imunogênico. Isso não é só teórico, isso na real também, isso é prático, e isso está mudando a nossa forma de fazer distribuição de rins. A gente está na iminência de trocar a incompatibilidade, os mismatches secos, né? A1 é diferente de A2 e ponto, para a quantidade de mismatches que eu tenho entre um alelo e outro. E isso aqui é uma coisa que já foi publicado há algum tempinho, lá pelo grupo de Winnipeg, lá do Peter Nickerson, mostrando doadores que são mismatches de 1 ou 2 em DR e a quantidade de mismatches epitópicos que eu tenho nesses pares. E, bom, teoricamente, o 1 é melhor do que o 2. Bom, na média mas eu posso ter aqui doadores com 1 mismatch DR muito mais imunogênico do que outros com 2. E a migração de mismatch seco, né, DR1 é diferente da DR2, para carga epitópica, vai acontecer e não falta muito para acontecer. A mesmíssima coisa se vê em DQ. Na média, é claro que eu vou ter mais incompatibilidade com 2 mismatches do que com 1, mas a mesma coisa acontece. Eu tenho 1 mismatch que muitas vezes é mais imunogênico que alguns pares com 2. E tem mais um passo, isso aqui vai demorar um pouco mais para acontecer, que não olha só mais para mismatch epitópico, mas olha para a sequência inteira de aminoácidos dessa proteína, e há pistas de que talvez substituições de aminoácido fora das regiões que a gente chama de epitópicas também têm influência na sobrevida desses rins. Fazendo um resumo geral, né, o que a gente tem hoje, né? Qual é o nosso cenário de transplante de rim? Pré-transplante. Bom, eu tenho lá o meu receptor com as suas comorbidades, seja diabetes, seja doença vascular ou qualquer coisa dessas, todos os fatores de risco. Eu tenho um doador em morte encefálica com todos os processos metabólicos que essa morte encefálica promove, inflamação, etc. Eu posso ter uma função restaurada de enxerto por conta das nossas dificuldades logísticas, em isquemia fria, etc. A carga de incompatibilidade HLA, a presença ou não de anticorpo antidoador ou não. Isso aqui no pré. Uma vez feito o transplante, bom, daí eu começo com a minha imunossupressão e todos os problemas que a imunossupressão e os riscos que ela acarreta. A coisa típica desse doador, né,
com as dificuldades que esse rim enfrentou nesse processo de morte e doação, que podem me transformar isso num fator de risco para evoluir para a hemodiálise. A rejeição mediada por células, infelizmente, ela hoje não é um grande problema, a gente consegue lidar com isso. E isso aqui sim é um problema importante, que é a geração de anticorpo antidoador pós-transplante, levando à rejeição mediada por anticorpos, glomerulopatia crônica, de novo, a minha diálise. E isso aqui é um problema presente, vocês conhecem isso muito melhor do que eu. Subimunossupressão prescrita. Puxa vida, isso é aquela situação, né? Eu tenho um paciente com 1, 2, 3 anos pós-transplante, ele está bem, a imunossupressão está lá. Quem sabe eu consigo reduzir um pouquinho para evitar os riscos da imunossupressão. Diminui um degrau, segue tudo bem, diminui mais um degrau, segue tudo bem, diminui um terceiro e eu ultrapasso uma fronteira e eu começo o processo de geração de anticorpo e rejeição, e aí não adianta querer subir esse degrau de novo, porque começa um processo ladeira abaixo e é muito ruim. Isso aqui é difícil de definir, isso felizmente está na mão de vocês e é um negócio arriscado. E isso aqui, infelizmente, também é comum, especialmente em adolescentes e adultos jovens, né? O pessoal, poxa, eu estou bem, não preciso mais tomar esse remédio, ele só me atrapalha, né? E diminui a imunossupressão e o desfecho é esse. Então, isso aqui é o que a gente lida hoje, todo dia, a gente lida com esses fatores pré, esses fatores pós, né, que é o nosso dia a dia, muito mais de vocês do que meu. E o cenário todo, isso aqui bem do laboratório, é mais ou menos isso, né? Isso aqui são as decisões que a gente tem que tomar todos os dias, né? Prova cruzada por citotoxicidade positiva, bom, ninguém no mundo de sã consciência vai transplantar. Um DSA proibitivo também não vai se transplantar. O problema é isso aqui, ó. O que é um DSA proibitivo? Que fronteira é essa? Prova cruzada por citometria de fluxo? Em princípio, não. É uma zona laranja, que é melhor não transplantar. Mas quanto é o MFI, né? Qual é a classe? É retransplante ou não? Quais são os fatores de risco que estão envolvidos nisso? Por exemplo, meu telefone está ligado 24 horas por dia, né? Volta e meia, já citei a Clotilde, vou citar ela de novo. Se liga, fim de semana, de madrugada, eu tenho uma criança que está com um acesso numa jugular, está perdendo possibilidade de continuar fazendo diálise, já não tem mais peritônio, etc., e tem um doador, contra o qual ela tem anticorpo e a prova cruzada está positiva. Dá para transplantar ou não dá? Se não transplantar, ela vai morrer. Bom, daí a gente bota na balança isso. Mas quanto positiva está essa prova cruzada? Ela está marginalmente positiva, ela está muito positiva. Eu sei que a partir de um determinado desvio de canal, esse número, essa quantidade de anticorpo que eu detecto na citometria de fluxo, a partir de um determinado ponto, é suicídio, não vai dar certo. Mas tem uma fronteira mais perto do negativo que dá para transplantar. É um risco aceitável se eu olhar para o risco clínico de não transplantar. É pior não transplantar do que dar um rim que não é ideal, dar um rim que não é ideal. E eu talvez possa ganhar algum tempo. E daqui a pouco vai aparecer um doador melhor para essa criança e eu consigo salvar ela com um segundo transplante, ou às vezes as coisas dão certo e esse primeiro mesmo funciona. E tem aquela zona segura, né? Prova cruzada negativa por citometria, não tem DSA, bom, isso aqui não tem nenhuma dúvida que é seguro transplantar. E o problema são essas fronteiras aqui. E eu estava dizendo para vocês lá atrás, na nossa prova cruzada virtual, né, que tem muitos grupos no mundo que, bom, tem 1.000 de anticorpo anti-DSA, não transplanta, é seguro. Tem 1.500, não transplanta. Tem muita gente no nosso país que 1.500 DSA está fora porque eu não quero me incomodar. Nós não vemos isso aqui. Então, essa fronteira para nós, ela é uma zona laranja e que eu posso ou não transplantar dependendo do meu paciente. E, obviamente, tem uma zona aqui que é de alto risco e que não tem como fazer isso. Enfim, prova cruzada, ela não passa sempre de um exercício de simulação. Eu estou tentando fazer um mini transplante in vitro aqui e tentar prever o que vai acontecer com o rim, mas é uma simulação, né? Obviamente, mais perto da realidade, melhor, né? Isso é óbvio. Por isso a gente tenta cada vez sofisticar mais a prova cruzada e fazê-la melhor. Sensibilidade, acurácia e reprodutibilidade são óbvios, eu também preciso ter isso, mas o fato é que nada substitui o próprio transplante. Às vezes, por exemplo, se a gente olhar lá para o CDC, né, lá antigamente, não era 100% dos pacientes com prova cruzada de citotoxicidade positiva que perdiam o rim por hiperaguda. Alguns sobreviviam. Alguns desses rins funcionaram por muito tempo. É 90 e tantos % de chance de hiperaguda, mas não é 100. Mesma coisa acontece com o que a gente está vendo aqui hoje.
Enfim, isso aqui é as mãos do Vitola, acho que o Mário conhece bem o Vitola, transplantando um rim numa sobrinha minha, há 11 anos agora. Está ótima, obrigado, muito bem. E isso aqui é uma regra que eu faço questão de sempre estressar, né? A gente na ciência tem a obrigação de estar duvidando sempre. E não é aquilo que a gente acha, eu tenho certeza que está certo, que vai nos meter quer dizer, não é aquilo que a gente não sabe que vai nos meter em problema. É o que a gente tem certeza, mas não devia ter. Enfim, é isso, muito obrigado. E obrigado de novo, Mário. Eu vou parar perdão, de compatibilidade, stop sharing, está aqui. Obrigado e vamos para frente. Eu tive que correr porque é difícil em 45 minutos falar tudo isso. Mas vamos à frente. Ana, muito obrigada. Eu acho que eu posso passar 10 anos assistindo a sua aula, que eu vou sempre aprendo cada vez mais, né? E eu acho Imagina. que é muito difícil, a gente lida isso no dia a dia e é sempre muito estimulante, né? Para a gente poder aprender cada vez mais. Eu acho que hoje os nossos residentes puderam entender um pouco mais sobre aquilo que a gente vê no dia a dia, né? A minha pergunta, na verdade, depois eu vou abrir para as outras pessoas, é uma dúvida minha. Eu vi aqui no começo o alelo, né? Extrapolando para o Covid, o senhor acha que tem alguma relação, alguns pacientes que a presença de um alelo em um paciente ou outro, em termos de gravidade do Covid para uns, ou alguns que não apresentaram o Covid? Certamente tem alguma coisa de imunogenética envolvido nisso, não é a menor dúvida. O problema da gente definir isso e ter certeza é, de novo, a complexidade do sistema, o tamanho do polimorfismo de casais, por exemplo, né, onde um foi parar numa UTI e o outro nem teve nada. Ou teve uma febrinha um dia, no outro dia estava bom, e o parceiro dormiu na mesma cama, os dois infectados por Covid, e o parceiro estava na UTI, e alguns morreram. A dificuldade, eu volto, é como é que eu tenho certeza que o alelo tal está envolvido nisso, porque o tamanho do polimorfismo faz com que eu tenha que ter números muito grandes de casos, como esse que eu estou citando, para poder tentar fazer uma correlação em um determinado alelo e a proteção ou a facilidade de uma doença grave. Tem um monte de publicação sobre isso, né? Todo mês está saindo publicação nova mostrando determinadas influências em HLA e COVID, gravidade da doença COVID. Tem de tudo. Tem gente que apontando alguns alelos DR, tem gente apontando alelos do que a homozigose é pior, o que até me faz algum sentido. Tem gente apontando a homozigose em B é pior do que a heterozigose. Então, é uma sopa de resultados, e é muito difícil de definir. Que tem, para mim, é óbvio. O problema é a gente encontrar a agulha nesse palheiro todo e dizer que tal alelo protege, tal alelo torna a pessoa mais suscetível. Acho que, eventualmente, isso vai acontecer. Quando se tiver um N suficientemente grande, estudo homogêneo, com os mesmos critérios de gravidade ou de proteção, está infectado, mas não teve sintoma, ou teve sintoma leve, o que é sintoma leve, qual é a duração da doença. Então, o número de variáveis a gente conseguir definir hoje a gente trabalhando nisso. Não é, meu. Imagina. Sistema dela talvez não seria o melhor sistema. Concorda? Absolutamente. E isso está na iminência de ser mudado, Mário. Já tem muita gente discutindo, você sabe isso também, muita gente discutindo que a gente tem que evoluir, que a gente já tem informação suficiente de epítopo para migrar esse sistema. A maior dificuldade é em fazer isso de uma forma mais universal,
a resolução da tipagem. Né? Eu tenho hoje ainda tipagens grosseiras, vamos chamar assim, né? Pô, hoje é quase criminoso eu chamar um doador de A2. Né? Isso é um grupo alélico, né? Pô, metade dos nossos doadores são A2, mas tem, como eu citei há pouco, tem mais de 1.000 alelos dentro do A2. E alguns desses 1.000, eu posso pensar em uns 10 ou 20, são presentes. A gente encontra isso na nossa população. E os epítopos do 0201 são diferentes do 0202 e assim por diante. E essa é a dificuldade. Eu tenho que padronizar uma tipagem nos meus doadores que tenha pelo menos 4 dígitos, que me defina o alelo melhor. E aí eu consigo fazer uma prova cruzada virtual boa e eu consigo medir carga antigênica e epitópica. Né? E tem lugares que já estão prontos para isso. Tem lugares que a rotina é 4 dígitos, uma tipagem HLA e uma definição muito boa. Né? No Brasil ainda vai demorar um pouquinho, infelizmente. A gente tem lugares, estados que isso está melhor e lugares que a gente ainda sofre um pouco. Por exemplo, você sabe, a gente recebe muito rim do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, né? E muitos desses rins vêm sem tipagem C ou DQ. Pô, não ter tipagem DQ hoje é uma pedra no sapato, né? Desculpa, eu não consegui te entender agora, Mário. Aumenta muito o custo da tipagem HLA utilizando os epitopos? Não. O custo é basicamente o mesmo. Hoje tem kits, Mário, que a gente usa para tipagem, a gente chama de CWD, talvez você esteja acostumado com essa terminologia ou não. CWD é Common and Well Defined. São alelos que, daqueles 30.000 que a gente está tipando lá, a gente encontra com mais frequência. Eu citei lá pelas tantas que, felizmente, aquela distribuição não é homogênea, não tem 30.000 avos de chance de encontrar um alelo. Muitos desses alelos são presentes em populações restritas. Bom, lá na Papua Nova Guiné, eu tenho um grupo de nativos que tem o alelo A2, sei lá, 128, que só se encontra lá, não se encontra em outro lugar. O alelo existe, é real, está lá, está sequenciado, etc. Mas, poxa, eu não tenho doadores da Papua Nova Guiné por aqui. Então, existem hoje reagentes que resumem a tua capacidade de tipar no CWD, no Common and Well Defined. E isso é mais ou menos 1/3 dos alelos que a gente conhece, ou um pouco menos até. Então, se a gente usar um kit desses, de rotina você faz 4 dígitos, tá? Porque ele me permite, falando bem técnico aqui, né? Um SSO me permite fazer CWD com 4 dígitos de definição, quase sempre, 90 e tantos % das vezes. Então, isso seria ideal se todo mundo fizesse, porque daí eu tenho uma definição bem razoável e tem que incluir. Bom, esse kit é o mesmo preço, sabe? Esse que eu estou te falando é o mesmo preço, SSO, seja CWD ou seja comum, não vai mudar nada. Mas tem que incluir C e DQ. A DQ é um anticorpo relevante, o C também, embora não seja tanto, mas eu não consigo fazer prova cruzada virtual sem ter DQ do doador. Aí eu tenho que ir para uma real e eu vou ter que perder tempo, dinheiro, etc., fazendo uma prova cruzada real, que eu não precisaria. Né? Então, a doutora Aida faz 2 perguntas, parabeniza pela aula, e ela pergunta, a primeira pergunta é: existe algum tipo de infecção ou gravidade de infecção que poderia desencadear maior formação de anticorpos? É uma boa pergunta. Hoje o melhor é encarar qualquer infecção viral como risco, tá? Mas algumas sim são muito mais relevantes do que outras. Lá num extremo, lá na outra ponta, que quer dizer, ainda é raro, eu receio que passe a ser mais comum, no extremo risco, é sarampo. Felizmente ainda é raro, mas com essa coisa de antivacina que a gente está vivendo, nós vamos voltar a ter sarampo como uma doença que a gente vai encontrar cada vez mais. Sarampo gera muito anticorpo. O mecanismo de imunodeficiência que a infecção por sarampo provoca é por exaustão da resposta imune. O vírus do sarampo, no sentido de se defender, vou botar isso entre aspas, de evadir resposta imune, ele provoca uma ativação policlonal de linfócito B.
E aí o paciente com sarampo começa a fazer anticorpo contra tudo que tu imagina, né? Todos os clones lá de linfócito B começam a produzir anticorpo. E aí, de novo, entre aspas, distrai o sistema imune e a resposta específica contra o sarampo e contra tudo mais fica enfraquecida. Então, o maior risco do sarampo não é o vírus do sarampo, é a imunodeficiência que a infecção aguda provoca. Essas crianças, as pessoas acabam morrendo de outras infecções oportunistas, porque o sistema imune está enfraquecido. Mas dentro desse extremo, então, tu vai encontrar muito anticorpo anti-HLA numa pessoa pós-sarampo. Esse é um extremo ruim, né? O outro extremo, uma influenza banal, né? Que é comum, todo mundo já passou, todo mundo tem, né, contato com influenza. Pode sim provocar anticorpo anti-HLA. Não é o mais comum, mas não é uma surpresa se você encontrar. Primeira descrição de que infecção viral pode provocar rejeição, até hiperaguda, foi de um cidadão que o Mário citou lá no início, né, o Phil Halloran. Ele publicou no final dos anos 80, se não me engano, talvez o Mário lembre dessa publicação, casos de pacientes transplantados com prova cruzada negativa e que fizeram hiperaguda. Se não me engano, foram 8 ou 10 casos que ele transplantou lá em Toronto. Eu já não estava mais lá. E que não se entendeu por que eles tinham feito prova cruzada positiva, porque o soro estava negativo e tal, só que viu que o soro não era tão recente assim. Não havia ainda uma rotina bem estabelecida de coleta periódica de soro. E se repetiu a prova cruzada com o soro do dia do transplante e essas provas cruzadas eram positivas. Aí é isso que aconteceu entre uma coleta de soro e outra, e se viu que esses pacientes todos tinham passado por infecções virais. E aí se identificou esse fator de risco, a infecção viral, como potencial de provocar anticorpo anti-HLA. E fundamentalmente por ativação de célula bystander, né? Eu tenho um clone de B ali, o cara está montando anticorpo contra o vírus tal, mas tem uma célula B que não tem nada a ver com a história, mas é estimulada pelas interleucinas, pela reação anti o vírus específico, e acaba produzindo anticorpo contra uma coisa que nada a ver, inclusive HLA, e é capaz de provocar rejeição hiperaguda. Depois disso, a ASHE, né, a Sociedade Americana de Descompatibilidade, determinou que a periodicidade do soro lá é 30 dias. E a gente não pode levar um paciente em transplante nos Estados Unidos ou Canadá com soro mais velho do que 30 dias. Muitos centros fazem a rotina, a última prova cruzada com soro do dia. O paciente interna, colhe soro, faz o cross, está negativo, bom, então ele pode transplantar. Isso está mudando agora com as provas cruzadas virtuais. Mas se o soro tem mais de 30 dias, não, ele vai fazer uma coleta nova de soro. A gente aqui no Brasil tem 90. E quando eu comecei aqui na Santa Casa, eu tentei fazer os 30. Vamos fazer um negócio padrão norte-americano. E começamos, meu primeiro período aqui era coleta periódica a cada 30 dias. O problema que eu enfrentei é que eu estava olhando só para a Santa Casa, naquela época a gente tinha, sei lá, 30 anos atrás, não chegava a 400 pacientes, 300 e poucos pacientes de lista de espera. O que aconteceu é que houve uma migração de muitos centros de transplante do Estado para a gente aqui na Santa Casa, e eu, ao invés de lidar com 300, 400 soros, eu comecei a lidar com 700, 800 soros, e daí ficou impossível de fazer isso todo mês. Imagina se eu tiver 600 soros em 20 dias úteis, uma quantidade de trabalho brutal. Então, se passou a fazer meses alternados. Né? Cada 60 dias é a nossa rotina, há 30 anos a cada 60 dias a rotina. Eu fico meio incomodado com não poder fazer 30, mas é o que é possível. Mas o ideal é fazer isso o mais frequente possível. Então, 60 dias é razoável, a gente está bem, está feliz assim, mas não é o ideal. Acho 90 dias um risco. Qual era a outra pergunta? Eu acho que já conseguiu responder. Deveríamos recoletar ou renovar o soro dos nossos receptores em lista de espera após algum tipo de infecção? Essa era a segunda pergunta. Certamente. Assim como está carimbado lá que transfusão invalida soro prévio, né? Se eu sei que o paciente recebeu transfusão, eu sou obrigado a coletar uma nova amostra de soro no mínimo 3 semanas depois e descartar a anterior para transfusão. Isso não está carimbado, isso não está escrito, mas se eu sei que meu paciente fez febre, então a infecção, né, uma infecção viral, não me interessa que vírus é, eu deveria dali a 3, 4 semanas fazer uma nova coleta de soro deles, sim.
eu acho que é o mais seguro. Porque eu posso ter rejeição que eu não vou entender porque, e às vezes a gente encontra coisas dessas assim, né? Diz, pô, o cross está negativo, por que que o paciente está indo ruim e tal, e faz uma nova coleta de soro e, poxa, onde é que apareceu esse anticorpo? Sem nenhum registro de infecção. Às vezes o próprio paciente nem comenta que passou 3, 4 dias de febre, gripado e tal, e ele pega todo mundo de surpresa. Mas isso seria o ideal, é o mais seguro. Abraço, Ramalho, parabéns, Norma. Muito obrigado. E você já falou da vocação sua, né? Precisa ter uma uniformização no país. Eu queria saber, você, onde é que está parado o projeto dos pacientes sensibilizados? Né? Atrás você estava mais animado. Né? Eu estava. Essa é uma grande frustração que eu tenho, Tia. Eu me envolvi com isso há 12, 14 anos. Eu comecei a achar que a gente tinha que fazer alguma coisa para resolver isso, e eu olho aqui para o Estado e eu tenho uma proporção grande de pacientes, nossa lista aqui, que tem 95%, 98% de painel, e estacionam na lista, não conseguem sair, e a gente aqui praticamente não faz sensibilização. E a coisa é óbvia, né? Olha o que os outros já fizeram. O Eurotransplante é o maior exemplo disso, que faz, sei lá, 30 e tantos anos que faz, aumentou o pool de doadores, e eles não têm nenhuma dificuldade alguma, mas não tem nenhuma grande dificuldade com o paciente hipersensibilizado. Eles aumentam o pool de doador. Tem um paciente lá na Croácia, o doador está em Luxemburgo, e o rim vai para a Croácia porque é o rim daquele paciente lá, porque ele não tem anticorpo contra aquele doador. E para mim era óbvio que a gente tinha que fazer isso. E há muitos anos atrás, disse, sei lá, 12, 14 anos, eu apresentei para o Ministério da Saúde um modelo experimental, como é que eu achava que esse problema podia ser encaminhado, e a proposta original era fazer na região sul um modelo. Por quê? Porque Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul transplantam bastante, são muito homogêneos, a população é homogênea, tem muito centro de transplante, tem uma malha rodoviária grande, tem a malha aérea grande, tem laboratórios bons nos seus lugares, é fácil de fazer intercâmbio de informação e de rim nessa região. Ela tem o tamanho da França, a região sul é mais ou menos o tamanho da França, portanto, as máximas distâncias são 1.000 quilômetros. Se eu pensar lá no norte do Paraná, Londrina, e pensar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, são 2 centros transplantadores, essa distância é 1.000 quilômetros. Então, não tem nenhuma grande dificuldade. E o modelo, para mim, era óbvio. Eu vou definir o que é hiper, porque isso é uma coisa importante também, eu acho muito relevante. Hiper é um negócio completamente frouxo hoje. Eu posso praticamente chamar qualquer um de hiper. E se eu tiver a fim de burlar sistemas, se eu tiver a fim de sacanear, eu pego um paciente normal, comum, eu baixo a minha régua lá do single entity, eu digo que tudo aquilo é anticorpo que é relevante, e o cara vai para 95% de painel. Então, tem que standardizar o que eu vou chamar de hiper, para poder ser justo nessa coisa. E uma vez que eu tenho definido o que é hiper, eu digo, bom, qual é o paciente que eu vou priorizar? O que eu vou dizer que precisa de ajuda? E se eu botar essa régua em 95% na região sul, eu tenho 300 e poucos pacientes que estacionaram em lista, tem mais de 95% de painel com anticorpo alto. E eu estou jogando essa régua lá em cima, jogava essa régua lá em cima, dizendo só considera anticorpo acima de 5.000 MFI, porque esses não transplantam. Então, se eu pegar toda a lista da região sul, botar só considerar anticorpo acima de 5.000 e considerar 95% de painel calculado, eu tenho 300 e poucos pacientes. Esses, eu faria uma lista unificada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses seriam os primeiros a receber a oferta. Tem um doador em São Miguel do Oeste. Tipo esse doador, oferece para essa lista, tem um cara que é HLA idêntico em Curitiba, ou em Joinville, ou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O rim é dele, porque esse é o rim da vida desse cara. Né? Bom, não tem a prova cruzada virtual contra o doador de São Miguel do Oeste. Deu positiva na lista dos 300, segue a vida. O paciente esse doador vai ser oferecido dentro do estado e pronto. Né?
E essa eu vejo como a única solução racional. Esses anos todos, apresentei, fui chamado a Brasília para a SNT, não, vai lá, apresenta, não, vamos discutir aquilo, tá? E, tá, legal, vai acontecer, vamos andar. Por que não acontece? Porque eu preciso de uma portaria que me permita que aquele rim de São Miguel do Oeste viaje para a fronteira do Estado. E dentro do Estado, se o rim tiver um receptor dentro do Estado, ele fica no Estado. Ele só vai viajar se ele for recusado dentro daquele Estado. E eu não posso recusar porque tem ali do outro lado da fronteira um paciente melhor, porque está na lei. O Ministério Público vai dizer, por que não transplantou o meu paciente aqui e foi transplantar um lá do outro Estado? Então, eu tenho que ter isso regulamentado por portaria do Ministério da Saúde, o SNT. Nesses anos todos eu recebi, isso aí legal, vamos fazer assim, vamos andar e tal. E morria na praia, morria na praia. A última vez que eu fiquei com esperança de que isso fosse acontecer foi em dezembro passado. Dezembro passado, a Arlete, então coordenadora da SNT, chamou uma reunião no SNT, me chamou mais algumas pessoas envolvidas com isso, apresentei mais uma vez esse projeto e a Arlete, vamos fazer, vai acontecer, essa portaria vai ser publicada, nós vamos começar com esse modelo e corrigindo esse modelo, depois de meio ano, um ano, está funcionando, não está, o que tem que ser corrigido, expandir isso para outras regiões e vamos fazer isso, talvez, em outras regiões do país, eventualmente fazer no país inteiro. Isso é legal, sair de lá entusiasmado, mais uma vez. O que aconteceu dali a 2 ou 3 semanas? A Arlete se demitiu, eu conheço bem ela, sou amigo da Arlete, eu entendo perfeitamente porque ela pegou o boné e foi para casa, e parou tudo de novo, e eu não tenho a menor esperança que isso vai acontecer. A nossa a BTO, Mari, puxa vida, isso já faz 2, 3 anos, foi no início da gestão anterior. Acho que tu sabe dessa história, Mário, mas assim, eu fiquei extremamente frustrado, porque a BTO soube desse projeto lá em Brasília, que eu já tinha pedido que a BTO se envolvesse, ela nunca tinha mexido na palha, aquela gestão achou que podia mexer e criou uma comissão para estudar o assunto. Um projeto que estava pronto e que estava lá, e como acontece com comissões, o que é comum acontecer, vai se desenhar uma coisa a partir do zero e se botou coisas lá que eu absolutamente não concordo, coisas de indefinição, de custo, tem que pendurar mais isso, pendurar mais aquilo, isso tem que ser assim, tem que ser... Inviabiliza completamente. Eu não tenho nenhuma esperança de que o projeto que a BTO mandou para a SNT vai andar e assim, desistir. Eu era um signatário daquele documento, quando eu vi o documento no final, eu disse, obrigado, eu estou fora disso, porque isso aqui é tiro no pé e não vai andar. E aí a minha frustração. Por isso, eu não falo mais nisso e paciência, eu estou falando aqui porque fui provocado. Mas é um assunto que me é muito caro e já me custou muita energia e eu tem que let it go, como diz lá a Frozen, let it go. Não tem mais nada a ver com isso, infelizmente. Fernando, muito obrigada. Muito obrigada novamente. Estamos muito agradecidos e, quem sabe, próximo ano você poderá estar presente aqui conosco. Seria muito legal, seria muito bom. E desculpa ter falado demais, eu começo a falar às vezes e não paro. Obrigado a vocês, obrigado, Mário, obrigado a todos aí que estão presentes e me aturando aqui. Um abraço. Abração, tchau.